papo legal é Dário de Paula. Minha gente querida, mais um encontro no podcast Papo Legal com o Dário de Paula. Estamos juntos outra vez aqui nos estúdios FOA, no Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa. Esse é um projeto de extensão universitária da Escola de Comunicação da Unifoa. Nesta oportunidade, estamos recebendo o Anderson Vital. Quem é Anderson Vital? Dedé, seja bem-vindo. É o mito. Torcedor do Vasco, quando ouve falar em você, ele arrepia de emoção. E eu me sinto muito feliz, Dedé, de você ter aceito o convite para a gente bater esse papo legal aqui, porque, independente de qualquer coisa, eu sou seu fã. Que entendeu? Ó, sou seu fã, fiquei felicíssimo com o seu sucesso, porque você é um cara que iniciou a carreira em Volta Redonda e a gente tem paixão por Volta Redonda. Você nasceu em Volta Redonda, não? Nascido e criado em Volta Redonda. Você nasceu onde? Cara, eu acho que foi na UG. Na UG? Foi na UG mesmo, foi Hospital São João Batista. Exatamente. Há quanto tempo? Hoje eu tô com 37 anos, né? Então, 1988. Há 37 aconteceu em Volta Redonda o nascimento de um mito. Dedé, o Anderson Vital, 37 anos. Você é de 88, né? Sou, de 1988. Primeiro de julho. 1º de julho de 88. Nasceu 17 dias antes do aniversário da sua cidade natal. Exatamente. Faz parte. Aqui, Dedé, você, desde pequeno, você tinha vontade de jogar bola? Desde pequenininho, não? Ô, Dário, eu não consigo te explicar sobre o porquê, o motivo e sobre o dom do futebol. Porque dentro da minha família não teve nenhum jogador de futebol, não tinha ninguém com tanto apreço ao futebol. Vocês eu são mesmo quantos não. Irmãos? Eu e mais um. Você e mais um. Homem, né? Eu tenho uma irmã que veio depois com outro relacionamento da minha mãe. E o lance é o seguinte, no grupo familiar, né, os parentes dos seus pais, ninguém jogou futebol. Não, profissionalmente não. Assim, peladinha, alguns jogos que foram alguns tios que minha mãe fala que eu tinha um tio chamado Laerte, falecido, era bom jogador. Tinha um tio Chico também, era bom jogador, a família do meu pai menos. Mas ninguém foi profissional. Ninguém foi profissional. Quer dizer, os primeiros chutes, efetivamente, como todo bebê, você deu na barriga da sua mãe. Eu acho que fui o pioneiro da situação. E depois, aí, os primeiros chutes na bola mesmo. Então, eu comecei como goleiro no futsal. Com esse grande... Você tem 1,97 m? Hoje tenho 92. 1,92. Quando eu era molecadinho, eu também sempre fui o destaque por altura. Então, a galera... Aí começou com goleiro. Como goleiro. A galera sempre queria me colocar no gol. Mas ninguém quer ser goleiro, né? Mas só que eu gostava de ser goleiro nessa época. Então eu sempre era o primeiro escolhido e joguei Diário do Vale e me destaquei no Diarinho. Exatamente. Me destaquei no Diarinho, depois eu fui pra escolinha do núcleo do Fluminense, que era do Nelson, e de escolinha, no gol. Aí também fui muito bem, mas só que aí eu já não tava... não estava gostando mais. Não estava gostando de ficar no gol. Você sabe que na pelada, eu sou bem mais velho que você, e nos tempos dos meus tempos de moleque, na pelada, quem vai pro gol é quem é ruim de bola, né? Exatamente. Mas então, quando a pessoa tem o conhecimento do futebol, mesmo sendo um bom jogador de linha, ele já tem uma leitura de jogo, uma antecipação na bola. Então, isso era o meu forte. Tanto depois que eu fui para a linha, a antecipação foi um dos destaques da minha carreira. E quando eu saí do núcleo do Fluminense, eu fui para a escolinha do Estrela do Amanhã, jogar lá com o Barriga. E aí eu comecei a jogar na linha já. Isso aí você tinha quantos anos? De 7 para 8 anos. 7 para 8. 7 para 8 anos. Mas de qualquer maneira, então, você já pequenininho foi para a escolinha, né? Fui para a escolinha. Escolinha é importante demais. Antigamente a escolinha treinava, fazia uma forma diferente de ensinar. Hoje em dia, a galera com muita
explicação do futebol, eu acho que o futebol está sendo muito explicado. E as escolinhas estão ensinando. É uma crítica minha que eu acho que até eu tirei do meu filho de uma escolinha, porque eu senti que meu filho não estava pronto para aquela escolinha, uma baita de uma escolinha, e eu precisava ensinar o futebol pro meu filho. E eu acho que a escolinha é tão acelerada demais em relação ao ensinamento, porque a criança tem que aprender a bater na bola. Não adianta querer que a criança aprenda o posicionamento, você não sabe chutar, que não sabe correr, você não sabe coisa que tem desviar. Que aprender é chutar, não é Exatamente, verdade? Dominar, chutar, desviar a bola para o lado, para o outro. Então as pessoas estão acelerando muito, querendo já mostrar que o futebol é tático. Aquela não é história isso. Do passe é o principal fundamento exatamente, do futebol, né? Com exatamente. o passe que você sai jogando, é com o passe que você encontra o seu companheiro em posição para finalizar, né? É igual a escolinha de futebol. Eu acho que todo ensinamento, tudo você começa pelo básico. Igual a criança vai começar na escola, ela começa aprendendo o A. Né? A primeira letra do alfabeto. Então a criança tem que aprender a dar o passe de 1 metro, para depois aprender a dar o passe de 10 metros. Então isso eu acho que falta um pouco mais na escolinha no Brasil. Pulando etapa. Estão pulando muito etapa. Então a criança que já toca a bola, eles já querem colocar bem posicionado uma criança. E eu assisto vários treinos, assim, treinamento. Eu gosto de assistir treinamento de futebol mais do que jogo mesmo. E eu vejo uma molecadinha já fazendo treino que eu fazia como profissional em 2018. Eu falo, cara, não tem lógica. Pode, né? Não pode. Você pular a etapa, ensinar, começar vamos, como exemplo, a escola. Tá na turma do CA e você ensinar, querendo que a criança já faça cálculo de divisão e multiplicação. Então não pode pular etapa. Mas e aí você começou em escolinha e naquele tempo era diferente, né? Porque era uma alegria, uma coisa prazerosa, né? Era peladinha, né? Antigamente, meu pai nunca me forçou a ser jogador, nunca me forçou a ir pra escolinha. A minha mãe gostava que eu ia mais, porque minha mãe era fonte de renda também da gente. Minha mãe vendia os salgadinhos dela na escolinha e ela gostava de participar. Quer dizer, ela te levava enquanto você batia treinava, a bola, ela fazia o peixe dela. Mas dentro da situação da escolinha, eu presto muita atenção numa coisa que eu tô gostando, eu sou muito atento. E isso me fez aprender muita coisa. Então, sozinho eu consegui. E aí você deixou de ser goleiro para jogar na linha. Jogar na linha. E começou como zagueiro ou não? Eu queria isso, na parte de trás. Não, na parte de trás ali, entre volante e zagueiro e tal. Não, eu fui me encaixando como volante, eu vi que estava sendo muito difícil por questão de nem vigor físico, nem questão de habilidade, era mais questão de entendimento da posição. Quando eu fui pra zaga, eu me senti muito mais confortável. Sentiu à vontade? Muito mais à vontade. Então, aí eu fui me destacando já ali, na escolinha. Você tinha saído da escolinha do Fluminense e foi pra outra escolinha, né? Eu tinha saído, o Fluminense eu fui como goleiro, saí do futsal foi como goleiro. Eu acho que o pessoal mesmo do Nelson lá nem lembra que eu era goleiro. E depois eu fui para a escolinha do Estrela da Manhã, onde que foi um dos maiores ensinamentos que eu tive. Foi a minha disciplina. O treinador Barriga, ele exigia muito a disciplina. Disciplinador, né? Demais. Que eu acho que também é uma coisa muito importante, né? Assim, antigamente, as escolinhas tinham muitas crianças, porque os pais, não, meu filho tem que ser jogador. E Volta Redonda, em geral, tinha vários campos. Na parte do aero ali, que passa pela Valdac, ali tinha 10 campos ali. Um monte de campo. De campo, várias escolinhas. Então tinha muita molecada treinando. Era até mais difícil naquela época, porque tinha várias escolinhas. Hoje, para você colocar uma criança, você tem que pagar uma aula particular. Dificilmente você vai conseguir ver uma escolinha assim, no meio da cidade como tinha, mais para ver o atleta ser jogador futuramente. Não, hoje em dia a escolinha é uma fonte de renda da família do treinador, é o projeto também de uma pessoa que está querendo
fazer um trabalho financeiro. Então as pessoas estão investindo para ter uma escolinha. Virou um negócio. Virou né? um negócio. Antigamente era mais, os caras faziam mais por prazer. Por amor, assim. É, não é que não façam por amor, mas virou um negócio. E um negócio é importante também para a família de quem tem essa empresa. Mas antigamente tinham mais coisas espalhadas. Então, se não tivesse alguém na escolinha, tinha uma pelada, tinha um jogo, futebol, tinha vários. Tinha vários campos de futebol. Exatamente. Né? Aí os edifícios foram aparecendo, os campos de futebol foram sumindo, desaparecendo. Exatamente. Eu moro no Aero, ali perto do Almeida, e no Almeida ali, ver o tinha campo um monte de campo de futebol. Ver o campo do Almeida cheio de terra, mato lá em cima, ali foi onde que eu me tornei jogador de futebol de verdade. Eu entendi onde que eu poderia chegar, né? Comecei a aprender. Então, nessa época que tinha muitas escolinhas, que eu também tinha um cara muito bravo, né, na época, como disciplinador, me ajudou demais. É onde que eu carreguei isso pro resto. Era o Barriga, não? Era o Barriga. Era o Barriga. Então, eu melhorei muito com o Barriga. Só que eu cheguei num tempo com o Barriga que eu vi que eu não conseguiria me formar como um atleta. E eu fui para a escolinha do Nelson, onde eu tive uma oportunidade. E eu fui crescendo na escolinha do Nelson. E aí... Aí chegou aos 9, 10 anos, não? Entre 10 e 11. Não, entre 10 e 12. E aí na escolinha do Nelson, eu fui crescendo. Também tinha que pagar a mensalidade, que era muito difícil pra gente. Minha família era uma família que tinha essa necessidade de pagar. Não passei fome, mas também não tinha fartura em casa. Minha mãe sempre trabalhou por isso, meu pai também. Mas... E aí você foi para uma escolinha paga? Paga. Não, no Barriga também pagava, mas sempre foi muito baratinho. Só que o Nelson tinha a oportunidade de levar jogador pro Fluminense. Tanto que tinham 4 ou 5 jogadores que eram federados lá. Um deles também era o Felipe Melo, né? Felipe Melo. O Felipe Melo tava no Flamengo. Quando ele era... O Felipe Melo era do Flamengo, o Felipe Melo tava... No Nelson, o Nelson era flamenguinho. Depois que ele virou núcleo do Fluminense. E o Felipe Melo estava no Flamengo, que o Nelson levou. E o Felipe Cruz, que também é do Parque das Ilhas, também, no bairro onde eu fui nascido e criado. Ele estava na escolinha ele estava no Fluminense, em Xerém, e já estava pegando seleção de base. Então a gente já tinha uma referência. Que dali onde poderia surgir. Ali onde você viu que teria uma oportunidade de crescer, né? Aí eu fui jogando, comecei de volante, aí jogava de zagueiro. Quando eu defini ser zagueiro, a gente jogou o Campeonato da Cidade. Volta Redonda. Campeonato da Liga. A gente chegou na final. Volta Redonda contra o Fluminense. E eu lembro desse dia que minha chuteira tinha estragado, eu joguei de tênis. E eu fui destaque do jogo, fomos campeões em cima do Volta Redonda. É sempre uma dificuldade, né? Cara, se não tiver, você Dedé, não valoriza. Que pobreza, né? A luta é tão grande. Chega num momento em que você precisava estar na ponta dos cascos, aí a sua chuteira deu defeito e você jogou de tênis. Então... Por que eu falo do tênis? As pessoas acham assim, hoje ele tá grande e ele quer se vitimizar. Não é vitimizar. Porque muitas das vezes a criança, ou propriamente o cara que também tá chegando, que já tem um entendimento de 14, 15 anos, desiste por não ter a chuteira. Vai com o que tem, irmão. Porque chegar dentro de campo, você vai suar, vai sangrar, você vai dar vida, independente. E eu não desisti desse jogo, foi aonde que eu saí do Nelson pra ir pro Volta Redonda. Um jogo onde eu fui destaque jogando de tênis. Então, eu tô falando, a dificuldade que eu tinha, pra mim, serve de exemplo eu falar o que eu passei pra quem tá assistindo não desistir, entendeu? A grande verdade é essa, o cara tem interesse, não pode desistir, você tem que perseverar. Exatamente. Por exemplo, eu na base do Volta Redonda, depois eu saí pro Volta Redonda, vamos lá, eu cheguei na Volta Redonda, tal, fui jogando infantil, juvenil e fui crescendo. Meu treinamento, hoje você vai no Volta Redonda, a molecada tem musculação e tudo. Naquele tem a tempo dificuldade não tinha, deles. né? Naquele tempo a gente subia cadeira com uma perna e descia com a outra. Treino de tração, para ganho de força, era com câmera de ar. Eu arrebentava umas 5 câmeras de ar pela vontade que eu tinha de treinar. Então eu fui crescendo com limitado, né? A gente foi muito limitado. E nosso treinador também, Marco Aurélio, sempre incentivava a gente para crescer.
Isso aí você tinha uns 14 anos, no Volta Redonda. 12, aí tinha 13 para 14, exatamente. E no Volta Redonda, mas depois você saiu do Volta Redonda, né? Não, foi pro Volta Redonda. Da base você foi pro só no final, Júnior. já tava no profissional. Aí mas da base você foi pro Júnior. Pro Júnior do Fluminense. Aí você saiu do Volta Redonda, foi emprestado pro Júnior do Fluminense. Do Fluminense, isso, com possibilidade de compra. Naquele tempo já tinha essa história de você estava federado pelo Volta Redonda, né? Isso. Aí, não, eu fui emprestado, tava federado pelo Fluminense. Entendeu? Eu fui emprestado, tava como jogador do Fluminense. Mas você era do Volta Redonda. Isso. Tinha documento assinado, essas coisas. Isso. Era só empréstimos sem percentual nenhum de passe. Nessa história da decisão do campeonato amador que você jogou de tênis, aí você foi pro Volta Redonda porque foi destaque, porque alguém do Volta Redonda te viu? Exatamente. Foi da minha casa mesmo, o Jorge, que era supervisor, bateu lá em casa, insistiu, eu não queria sair com seus pais. Eu não queria sair da escolinha. Então, as decisões, muito das minhas decisões foi tomado por mim, sabe? E minha mãe não era uma entendedora de futebol. Sim, que tomava decisões, mas eu sempre fui um cara ela que te acompanhava, né? Ia vender os salgadinhos. Exatamente, ela que me acompanhava. Então, como é o nome ele da vinha sua mãe? Maria Helena. Dona Maria Helena. Olha, todo mundo conhece como Helena. Gente, vamos prestar uma homenagem à Dona Helena, né? Que ela também perseverou, não é verdade? Não, minha mãe sempre foi guerreira. Guerreira, né? Guerreira demais. Criada de Santa de Cássia, na roça, então sabe viver. Aí do Volta Redonda você foi emprestado pro Fluminense e depois voltou. Exatamente. Em 2006 eu fui emprestado pro Fluminense com possibilidade de compra para jogar Taça São Paulo e 2007 depois ver o que daria. Eu comecei a jogar lá no Fluminense. Aí você chegou a ser titular lá no time? Joguei a Otávio Pinto Guimarães toda de titular. Só que o treinador que tava que me levou pro Fluminense, que era o Alexandre Gama, ele tinha sido mandado embora. Então foi para outro caminho e chegou o Antony. E nesse período eu tinha muita dificuldade de sair de Volta Redonda. Eu tinha essa questão disciplinar minha, não de bagunceiro, não de faltar treino. Eu sempre fui muito tranquilo. Só que eu sempre vinha pra Volta Redonda no final de semana porque eu não gostava de ficar em Xerém. E isso me atrasava certos dias de chegar no primeiro dia de treino. Então teve uma época... Aqui, saudade da mamãe? Fala sinceramente. Saudade da mamãe, saudade dos seus amigos e tal. A dificuldade... do seu cantinho, né? Cara, toda criança é difícil. Por isso que eu acho que o futebol não é uma brincadeira que as pessoas acham, que é uma coisa que fala assim, por exemplo, muita gente me julga ou julga o jogador de receber um gigante salário se comparando com qualquer outra profissão, independente. Fala, jogador não merece. É um hobby jogar futebol. Fazer igual o outro é uma coisa injusta, né? É uma coisa porque injusta. O médico estuda tanto, o engenheiro estuda tanto, e o jogador de futebol só joga futebol. Exatamente. Eu jogo por prazer, o cara joga por dinheiro. Irmão, o futebol começa dos 12 anos. Eu vi no Atlético Paranaense agora crianças que vê a mãe, pai, com dificuldade de visita 2 vezes ou 1 vez por ano. 3, 4 dias. Quer dizer, fica se dedicando ao futebol. Ele não é um profissional, mas ele se dedica como se fosse, ele não sabe do futuro dele. Só que ele é alojado porque ele passou num teste do Atlético Paranaense, ou do Volta Redonda, ou de outro lugar. Ele fica alojado. Durante o ano para ver a mãe. Exatamente. Mas olha, quem estuda fora, por exemplo, o cara que estuda engenharia, medicina, qualquer outra coisa em termos de curso superior, ele só é um pouquinho mais velho. Mas ele também estuda mas ele já fora, passa da parte adulta, né? Não é? O cara já tem entendimento. Você imagina você perder a sua infância. Agora, mais um menino de 12 anos, né? Que dali cortava meu coração. Eu nunca deixava eles ficarem sozinhos. Eu sempre chamava pra conversar, fazia eles dar risada. Porque muitas das vezes eu via os molequinhos tristes assim. Eu falei, longe da família. Então, da saudade. Cara,
muito difícil. Eu tive muita dificuldade, porque eu convivi com a minha mãe, assim, de dormir com a minha mãe e tal. Quando eu saía, eu falava, não, como é que tá lá minha mãe? Como é que tá meus amigos, minha brincadeira e tal. Então, sempre quando ficava a semana de boa... Esse período que você passou no Fluminense foi 1 ano, né? Foi 1 ano. Deu 8 meses. Era novinho, total. Né? Novinho. Tava pra completar 17, não tinha 12 não, já tava 16, 17, eu tava na flor da idade ali de 17 para 18, e mesmo assim eu tive muita dificuldade. Quando eu voltei pra Volta Redonda, mas só que não era todas as vezes, era poucas. Teve uma vez que pediram um documento que eu não tinha entregue pro Fluminense, e eu vim fazer, que era minha identidade. Aí, porque era certidão que eu tinha levado pro Fluminense. Você tinha levado certidão. Aí eu vim fazer minha identidade, só que o Detran, o que aconteceu? Eu fiz o pedido e o Detran, eu acho que paralisava às 7 horas da manhã. Eu cheguei às 7h10. Então, pedi outro dia. Isso incomodou muito o treinador. Pessoal do Fluminense. Ele não entendeu. Aí o jogo era quarta. Eu cheguei na terça, de tarde, com o documento, ele já me tirou do time, com razão. Não tô tirando a razão dele, não. Me tirou do time. Faltou o treino, né? E colocou outro jogador que jogou a Taça São Paulo. Acabou a Taça São Paulo, eu fui mandado embora, mas nunca apontei o dedo pra ele e dei razão pra ele, porque, assim, lógico, quem tá lá dentro fala assim, por que o cara te mandou embora? Dava pra relevar, pelo que eu fui. Mas na época eu não era o que eu fui no futebol. Você não era o Dedé ainda. O Dedé. Né? Assim, as pessoas viam um potencial em mim. Porque tinha feito vários jogos legais. Eles estavam investindo em você, né? Eu tinha feito um gol num amistoso contra um time do México, eu acho, não lembro. Um golaço, assim, daquelas que eu dou arrancada, pego a bola, aí o goleiro tava adiantado, lá perto do meio de campo, eu joguei por cima do goleiro. E todo mundo, a arquibancada tava cheia, todo mundo gritou e tal. E isso ficou marcado lá na época. Mas... Aí você foi mandado embora porque faltou o treino. Aí voltou pro Volta Redonda. Aí, Papai do Céu sempre me ancorando, sempre me levando pro protegendo, né? Normalmente a gente tem a proteção divina, né? A divina. Aí você veio pro Volta Redonda. Vim pro Volta Redonda em 2007. Joguei aqui a Taça Rio, fiquei no banco, entrava em alguns jogos. Em 2008, o Volta Redonda chegou num... 2008, quando você estava fazendo 20 anos. Exatamente. Chegou 2008, eu tava na base do Volta Redonda e eu jogando... nosso time dos juniores estava muito bem no Carioca. Muito bem mesmo, eu me destacando, fazendo gol, dando passe para gol, aquelas arrancadas boas que eu fazia. E teve um jogo que choveu muito contra o não é Sampaio Corrêa, não. É um time também com nome composto. E a gente não fez a preliminar. E quem jogou primeiro a gente teve que esperar, chegamos antes, tivemos que esperar o tempo da preliminar, aí o profissional ia jogar e depois seria o nosso jogo. Nesse tempo que a gente ficou esperando, o treinador, um jogo antes, tinha sido mandado embora. E já tinha chegado o treinador novo. Aí o treinador novo era o Alexandre Gama, que era apaixonado em mim. O Alexandre Gama me chamou e falou, o que você tá fazendo aí na base? Ele falou, o presidente pediu pra eu ficar aqui e tal, pra jogar aqui. Ele falou, não interessa, você vai ser meu jogador titular, não quero nem ver seu jogo. Semana que vem, segunda-feira, você se apresenta no profissional. Eu falei, ô Gama, eu preciso do aval do presidente. Aí ele falou, não pode deixar que eu falo. Eu falo com ele. Chegou no intervalo do nosso jogo, a gente ganhando de 3-0, tinha feito gol do jogo, também da base, tava arrebentando, o presidente passou e falou, segunda-feira eu quero conversar com você vai se apresentar no profissional, mas vai lá no meu escritório. Eu fui no escritório, ele falou, não, voltou. Quem era o presidente? Era o Rogério Loureiro. Rogério Loureiro. Aí eu joguei 2008. 2008 o Carioca. Aí tinha jogado muito bem o Carioca. Chegou 2009, chegou o Júnior Baiano, fizemos um time. Aí você, no Volta Redonda, conheceu um dos zagueiros mais famosos da história do futebol brasileiro, o Júnior Baiano, pro bem e pro mal, né? Mais famoso pro bem e pro mal. Exatamente. O Júnior Baiano foi um craque da posição. Infelizmente, ele
ele tinha esses temperamentos dele, mas em relação ao jogador de futebol, ele jogou uma Copa do Mundo muito bem. Só que, cara, assim, tudo é fase na vida, né, cara? Ele passou um momento de temperamento. E aí ele veio parar no Volta Redonda isso abriu uma vitrine, né, pra mim. Te deu uma oportunidade de ver um cara que era muito bom na profissão, meio maluco, né? Maluco. Mas muito bom na profissão. Exatamente. E que chamava uma visibilidade pro Volta Redonda. Exatamente, foi vitrine pra caramba pra mim. E outra coisa, tudo que era falado do Júnior Baiano, que o Júnior Baiano falava, o peso era diferente de eu ter jogado. Por exemplo, o Ailson, que foi um baita de um zagueiro do Volta Redonda, pra mim foi um zagueiro sensacional. Excepcional. Conheci. Tinha que ter passagem pelo time grande. Foi o cara que mais me ensinou na carreira, da minha posição. O Ailson parava de treinar, ele me chamava pro canto e E você era garoto e ele era experiente, né? Só puxava. Então foi um cara muito importante pra mim. Você aprendeu muitos atalhos com ele, né? Muita coisa, não só atalho, principalmente posicionamento de área. Ele era baixo e ele me ensinava a ganhar tempo da bola. Ele era baixo e tinha uma impulsão absurda, admirável, né? Impulsão e tempo de bola. Ele era muito forte. Aí o Ailson... O peso da fala do Ailson não era igual ao peso da fala do Júnior Baiano. O Júnior Baiano no Volta Redonda, num jogo que a gente ganha, falando, todo mundo vai dar holofote pro Júnior Baiano. 39 anos, Júnior Baiano, jogou Copa do Mundo e tal. E o zagueiro que tá do lado dele? Aí era eu. Então isso me dava um destaque muito diferente do que era. E o Júnior Baiano foi uma vitrine muito boa pra mim. O terceiro jogo... E foi nesse ano que o Vasco se interessou por você? Exatamente, eu fui pro Vasco em 2009. O Júnior Baiano, eu joguei o terceiro jogo do Carioca contra o Flamengo, fui o destaque, eu e Bruno Barra, destaque do jogo. E um jogo muito importante pra mim, o Flamengo já abriu um certo interesse, não interesse de me contratar, assim... Ele viu, opa, esse zagueiro enxergou aquele zagueiro, alguma coisa em mim. E saiu na mídia várias coisas, que o Flamengo estava interessado em mim e tal. O Júnior Baiano falou também, né? O Flamengo vai forte em cima de você. Aí eu continuando jogando, a gente ganhou do Vasco em São Januário. Aí o Vasco também abriu o leque de proposta. Aí vieram todos os times grandes em relação à sondagem, Fluminense, Botafogo e alguns times de São Paulo, não grande. E isso foi começando a me dar também confiança e tal. Então, terminando no meio do Carioca, eu já tinha proposta. E eu decidi o Vasco. Por quê? Qual foi o motivo de eu escolher o Vasco? O Vasco estava jogando a Série B. E eu sou o cara que eu acho que para iniciar uma trajetória, eu tenho que aprender como me portar dentro daquela situação. O Vasco estava na Série B, o Flamengo na Série A. Cara, eu falava, eu vou sair do Volta Redonda que tá na Série Z. Não tava jogando. Não tinha nem série, né? Nem série na época. Por isso que eu falo Série Z. Aí... Vou pro Flamengo jogar Série A numa responsabilidade muito grande. Um erro pode acabar com a minha carreira. Agora um Vasco na Série B, eu vou ficar no banco, já tinha um time formado, eu vou passar por etapas, vou crescendo e as pessoas vão me entendendo. Então a chance de eu ter mais tempo no clube é maior. Então eu quero ir pro Vasco. E eu fui pro Vasco. Me diz uma coisa, 2009, hoje... um garoto de 12 anos que está na base já tem um empresário. Quando é que apareceu um empresário na sua carreira? Em 2008, final de 2008. Quer dizer, você já estava no profissional, né? Já tinha jogado no profissional. Já tinha jogado. Apareceu um empresário e eu não aceitei. Como é que foi isso? Apareceu um empresário e se ofereceu para cuidar dos seus negócios. Exatamente. Aí você não aceitou? Não, apareceu um empresário que estava fazendo um negócio com Volta Redonda, só que de um formato... Eu cheguei a fazer o teste no Udinese, na Itália, em 2008, depois que eu joguei... Isso a gente não sabia. Depois que eu joguei no... Como é que é essa história? Você estava no Volta Redonda? No Volta Redonda, fui sozinho fazer o teste no Udinese. Foi sozinho? Fui sozinho. Encontrar com um empresário. E esse empresário, ele chamava, eu acho que Eduardo Prada, junto com o Júnior, um cara daqui de Volta Redonda que me ajudou pra caramba, foi legal o Júnior, me deu vários apoios. Eles
Me levaram pra fazer o teste no Udinese, fui sozinho, desesperado, nunca tinha andado de avião, e fui sozinho, fui na raça. Foi o primeiro voo. Primeiro voo meu. Foi o primeiro voo. E pra Itália, cara. Aí, pô, cheguei, fui pra Portugal, pra Lisboa, o voo chegou atrasado, perdi o voo, tive que trocar a passagem, então... Tudo isso... E você sozinho? Sozinho. Todo esse trâmite eu fui sozinho, consegui, cheguei em Veneza, pegamos o carro e fomos pra Udine. Aí chegamos em Udine, tava marcado de ser 6 meses... 6 meses não, 60 dias, 2 meses de teste. Uhum. Esse empresário, ele fez um contrato de 2 anos pra eu fazer esse teste de 2 meses. Qual que era a ideia? Pô, se ele não passar lá, tá preso, um dos maiores... É meu maior jogador. Eu falei, não, eu vou fazer contrato de 2 meses contigo. Quiser fazer um contrato de 2 meses. Eu passar do Udinese, tá aqui, renovação automática. Mas se não passar, tá aqui também, cláusula encerrada. Contrato encerrado. E houve uma briga nossa nessa questão. Eu falei, cara, ou é isso ou eu não vou, cara. Não vai ter problema. Aí acabou que aceitaram e eu fiz esse teste. Cheguei lá no Udinese, eu fiquei 3 dias lá, nem treinei direito, voltei pra cá, pra Volta Redonda. E aí depois que eu fui jogar Taça Rio. Aí voltei pra Volta Redonda em 2008, então aí foi tranquilo. Mas foi isso, foi só isso, foi um conhecimento. E aí, quando é que apareceu o empresário pra valer mesmo? Aí depois de 2008 chegou o Bira. O Bira foi minha carreira inteira, né? Só tive... É uma empresa, chama M9, que é um magrão que jogou no Palmeiras, jogou no São Caetano, e o Bira. Ele veio, me apresentou com uma mala de uma marca de roupa bem simples, né? Falou, pra tentar me convencer. Falei, cara, não preciso disso não, cara. Tá tranquilo. Vamos fechar. Porque o Sandro, goleiro, que me apresentou, que ele jogou no Volta Redonda, do Bira. Foi lateral. Jogou? Foi lateral direito. Aí ele falou, não, vamos fazer um bom trabalho. O Sandro, que foi goleiro do Volta Redonda, que te indicou. E o Sandro tá no Volta Redonda até hoje, você sabe, né? É uma figura querida, né? Eu acho que, assim, o Sandro, ele merecia ser melhor reconhecido em Volta Redonda. Pelo amor que ele tem por aquilo ali. Eu acho que Volta Redonda é a vida do Sandro. Ele ama o Volta Redonda. O Sandro tem que ser mais cuidado como ídolo. Porque o Sandro é brabíssimo. O Sandro, pra nós, de base, eu, Robinho, Caio... O Sandro foi fenomenal, pô. O Sandro não ficava com os caras mais velhos, só ficava com a gente. Contava todas as histórias dele pra gente. Cara, o Sandro mudava o ambiente. E ele ajuda muito a base do Volta Redonda. Todo mundo, né? A base não. Se a gente precisar do Sandro aqui agora, ele tá aqui em 10 minutos. O Sandro é especial. E aí foi o Sandro que te apresentou o Bira. Aí me apresentou o Bira. E o Bira foi Aí foi meu empresário na minha carreira inteira. Empresário da sua carreira inteira. Tomada de decisão. Aí foi ele que fez a negociação com o Vasco. Isso. Aí veio a proposta pra ele, me deu opção de escolha também, foi nada de decisão de ninguém. Aí você era apenas uma promessa. Isso. Aí o Vasco na 2ª divisão, você foi parar no Vasco e ficou no banco. Nossa senhora, no Vasco foi difícil demais. Agora, é aí que começa a verdadeira história, né? A verdadeira história. Aí chegou 2009, eu passei o ano todo em 2009, eu entrei em alguns jogos. Assim, o jogo pega pra capar, a bola muito aérea, o Dorival Júnior me colocava pro jogo, eu tirava, ia sempre bem nos jogos. Aí, os últimos 2 jogos do Vasco, o Vasco tinha sido campeão, eu joguei titular. Campeão da Série B. Da Série B. Eu joguei 2009, titular. Né? 2009. E fui muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Não deixei nada a desejar. Joguei muito bem. Bem tranquilo. Bem dando segurança. E o Dorival Júnior era o técnico. Era o treinador. Só que o Dorival Júnior saiu do Vasco. Foi pro Santos. E chegou o Wagner Mancini. O Wagner Mancini não me conhecia. O Wagner Mancini foi... E chegaram alguns jogadores. Ele trouxe zagueiro? Ele trouxe zagueiro, mas assim, me colocou muito de lado, muito mesmo. A gente fez uma pré-temporada lá em Espírito Santo. Aí, só que tipo, eu nem treinei. Ficava treinando atrás do gol, fazendo muito treino assim, mas eu sempre fui um cara dedicado. O meu compromisso vai ser, Dedé, você vai treinar atrás do gol com o profissional X. Eu ia com o profissional X e o meu compromisso era com aquele cara. Então eu não deixava ele
achar que eu tava enrolando ele. Não ia fazer Você corpo tá trabalhando, mole, né? ele tá trabalhando. Eu falei, não, eu vou trabalhar contigo, eu vou dar a vida. E eu treinava muito forte, atrás do gol, assim. E ele falava, cara, é impressionante. Ninguém faz o que você vai fazer. Ninguém vai fazer. É impossível alguém fazer. Treinar à vontade que você treina atrás do gol. Sabendo que não vai jogar. Eu falei, cara, mas um dia vai ter um momento que eu posso ter, uma oportunidade. E esse preparador físico chama Flavinho. Flavinho, eu acho que até pra seleção ele já foi. Ele falou, cara, admiro muito a sua perseverança. Beleza, foi passando. Aí o Vasco não foi indo bem, tava mal assim e tal. Num período do Carioca, o Vasco tava jogando e o time reserva do Vasco jogava contra os juniores do Vasco. E eu ficava no banco do time reserva. E eu cheguei que era o Gaúcho, treinador do Quer juniores. dizer que você era reserva do reserva, Reserva do reserva, de vez em quando reserva ainda. Caramba! Aí eu cheguei nesse treinador dos juniores e falei, ô Gaúcho, se eu não for incomodar seu treino, você também tá com o time reserva da base dos juniores, você se importaria se eu jogasse nos juniores contra o profissional? Aí ele falou, não, jamais. Só tem uma coisa, se você for bem, não vai adiantar nada. E se você for mal, acaba a sua carreira. Você vai ser mandado embora. Você tem 2 chances horríveis. Mas pelo menos você vai treinar. Eu falei, não, é só pra eu ganhar condicionamento físico, porque meu contrato já tá acabando. Faltava alguns meses, 2 meses pra acabar meu contrato. 1 mês e meio. E nesse período, eu treinava contra o profissional. Eu arrebentava no treino. E o Gaúcho ficava doido comigo. Cara, você treinou muito bem, parabéns e tal. E te dava o maior estímulo, né? Me dava um maior estímulo. E o Gaúcho era gente boa, é resenha. Aquele cara resenha, conta várias histórias e tal. Uns falavam, nossa, o Gaúcho é mentiroso. E aquelas histórias dos antigos. Falei, não tem como fazer isso não. Só que eu ficava lá com os juniores. E o que acontece? O Vasco começou a ir mal. Mal. Aí perdeu o jogo contra... passou na raça da Copa do Brasil. Aí teve um jogo contra o Vitória. Perdeu o estadual, perdeu o Carioca, aí perdeu contra o Vitória na quarta, lá no Barradão, e o Mancini foi mandado embora. Aí teve um jogo contra o Fluminense no Maracanã, que era sempre quartas de finais, eu acho, não sei, um jogo contra o Fluminense. Carioca. Mas era um clássico. E o Mancini foi lá, ó, você vai pro jogo. O Mancini não, o Gaúcho, você vai pro jogo, tá? O Gaúcho? O Gaúcho que tava substituindo o Gaúcho foi o interino. Tapando o buraco do... Foi o interino. Aí o Gaúcho chegou nesse momento, ele falou assim, Dedé, você vai pro jogo, vou te levar pro jogo contra o Fluminense, que eu tava treinando na base. O Mancini não me enxergava, quem me enxergava o Gaúcho. Falei, nossa, é verdade, é mesmo, fiquei todo feliz. Foi até bom você ter pedido pro Gaúcho pra jogar no Júnior. Foi uma atitude muito positiva. Feliz da minha parte. E aí o Gaúcho falou, você vai pro jogo? Aí eu fui pro jogo contra o Fluminense, fiquei na base, fiquei no banco, aí o Dodô arrebentou nesse jogo. Ganhamos de 3-0 do Fluminense, ou 2, não lembro. Aí todo mundo feliz, eufórico com o Gaúcho, que, mudou o ambiente, que assim, troca de treinador, não pelo erro, se teve erro ou acerto do Mancini, mas troca o ambiente, todo mundo acha que vai ter uma oportunidade, igual eu, fui pro banco. No jogo contra o Vitória, o primeiro jogo... Na volta. No primeiro jogo, perdeu, né? O primeiro jogo que perdeu, 2-0, o Tite Mancini machucou, o outro zagueiro tava suspenso, o outro zagueiro tomou 3 cartões amarelos, eu sei que não tinha zagueiro. No final da história, deu Dedé na cabeça. Me colocou pra jogar com o Thiago Martinelli. E no treino assim, eu tinha acabado de treinar um treino maravilhoso. O Carlos Germano sentou comigo, ó, o homem vai te botar pra jogar. Eu falei, sério assim? E ele falou assim, vai te colocar pra jogar. E você vai ser o zagueiro que ele vai indicar pro próximo treinador que vier. Eu falei, tô pronto. E foi no jogo do Vitória que eu joguei, arrebentei, foi muito bem. E ganharam o jogo. E nesse período, assim, foi um período... Vocês ganharam o jogo? Ganhamos, mas a gente rodou. Porque a gente perdeu de 2-0 lá e a gente ganhou de 2-1. Mas nesse período, quarta-feira, quinta, que começou a sair nos jornais que eu tinha possibilidade de eu jogar, a torcida... Assim, nessa época que eu não tinha jogado ainda, começou, cara, esse cara é maluco, esse cara machucou tal, esse cara, ele é doido, ele vai ser expulso. Muita mensagem negativa.
Porque antigamente não era igual é agora, Instagram e tal, era fórum, né? E meus amigos falavam, cara, fica tranquilo, não vê essas paradas e tal. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Só que sempre chega a mensagem, né? Aí eu joguei e a torcida me abraçou muito no jogo, porque eu me dediquei muito. Rebentei no jogo, aí a torcida do Vasco gritou. Primeiro jogo meu, gritou meu nome. Questão de disposição, falou que eu tinha muita disposição. Daí pra frente, eu fui titular. Aí chegou o Celso Rotti, ninguém me tirava mais, assim. E fui indo muito bem. Terminei o Campeonato Brasileiro de 2010 sendo o melhor zagueiro do Brasil. Quando eu terminei, o último jogo foi Vasco e Ceará. Foi meu primeiro gol em jogo oficial. Eu tinha feito um gol com o PC Guzmão num amistoso, que teve um amistoso em Floripa, mas foi um jogo, não foi um jogo oficial. Aí o meu primeiro gol oficial foi no Brasileiro contra o Ceará, pelo Vasco. Aí a torcida do Vasco começou, fala, esse cara é um mito. Mas foi num ar de... Cara, ele é um mito, cara. Não é possível que eu odiava tanto esse cara e eu tô gostando tanto. Não é possível que a gente não acreditava no cara e o cara tá arrebentando. A gente não tinha enxergado, né? Isso e tal. Aí, cara, virou a página. Aí virou 100% a página. Chegou 2011. Aí Quem era o treinador? Era PC Guzmão. PC Guzmão. Aí virou 2011, continuou com o PC Guzmão, aí deu vários problemas em 2011. O PC Guzmão tem hábito de criar determinadas jogadas de bola parada. Ele deve ter criado alguma para você, com a sua estatura, com a facilidade que você tem de tempo de bola. Cara, assim, o PC Guzmão, ele apostava muito em mim. Ele apostava muito em mim, assim, defensivamente. E em 2010 eu mostrei muito isso. Muito isso. O nosso time era bem mais defensivo, né? A gente jogou pra não cair, mas a gente chegou em oitavo, eu acho. Sétimo. Mas assim, num jogo oitavo tranquilo, sem dar chance, margem de erro de ir pra segunda divisão. Aí chegou 2011, no começo do estadual, o Vasco tava mal. Os 4 primeiros jogos, a gente tomou paulada, mas foi bem difícil. Aí o PC Guzmão foi mandado embora. E o PC Guzmão, ele foi um cara importante pra mim, porque em 2010, que eu tava jogando, eu recebi uma proposta da Coreia. E poderia mudar minha vida já. Já naquela época. E era 10 vezes mais do que eu recebia. E eu decidi ficar no Vasco. Porque eu não coloquei o dinheiro na frente. Eu queria ter uma carreira. E nesse período que eu... E mais uma vez você, na sua decisão, pessoal, você acertou, né? Exatamente. Eu sentei no meu carro, eu tinha uma Tucson. Eu sentei no meu carro com o meu empresário, eu falei assim, vou assinar o contrato aqui. Mas depois desse treino aqui, que eu vou tomar minha decisão. No meio do treino eu vou falar se eu quero ou não quero ir embora. Ele falou, não, tá tranquilo. Foi bom você falar de sentei no meu carro, porque tem uma história aí que viralizou nas redes sociais, uma história de quando você treinava no Vasco, que eu não sei quem foi o seu colega jogador, que falou que você um dia ia com um carro, outro dia ia com outro. O Aloysio. Pois é. Eu vou contar essa história. Conta essa história. Vamos fazer um parêntese para você contar essa história para depois a gente entrar. Não, senão eu vou perder o time, só para falar dessa história que é rápida. Aí quando eu sentei no carro com o meu empresário, que o PC Guzmão também tava falando, você fica, não vai pra Coreia. O Rodrigo Caetano tava me impressionando, falou assim, Dedé, se vai ou não vai pra Coreia. E eu tinha assinado o contrato e deixei com o meu empresário, mas ninguém sabia que eu tinha assinado. Eu treinei, voltei, falei, rasga o contrato, não vou não. E ó, nesse mesmo período do ano que vem eu vou estar na seleção, vou ser convocado. Que isso, cara? Pode perguntar ao meu empresário. Aí, mesmo período... Você é vidente? Não, mas eu sou persistente pra caramba. Eu luto pra caramba com isso. Agora, aí era um sonho, né? Aí era um sonho. Você não foi pra Coreia, ficou no Vasco e o sonho era arrebentar no Vasco e ir pra seleção. Não, meu sonho no futebol era dar estabilidade pra minha família. Eu nunca coloquei nada... meu objetivo é chegar na seleção. Nunca foi assim. Bom, aí vamos fazer um parênteses pra você contar essa história do negócio do Aloysio. Não tem isso, não tem? Cara, o Aloysio foi muito infeliz no que ele falou. Amo o Aloysio de coração. É um cara que foi muito maneiro comigo, muito importante, mas foi muito infeliz de falar porque as pessoas começaram a me julgar. Eu sempre fui um cara muito pé no chão e controlado em relação à questão de finanças por medo. Sempre tive medo de não dar uma felicidade pra minha mãe. Aqui, imagina o seguinte, você ia treinar na escolinha, a sua mãe ia com você
não só para acompanhá-lo, mas para vender salgadinho, não é? Exatamente. Pois é, a necessidade que vocês tinham na luta pela sobrevivência. Pela sobrevivência. No momento que você foi para o Vasco, que você fez um contrato que era muito maior do que o contrato que você tinha no Volta Redonda, e no momento em que você estava estabilizando a vida financeira sua e da sua família, né? Você simplesmente teve o pé no chão, né? Cara, não tem lógica. Como que eu vou chegar num clube com um carro um dia, outro carro no outro? E eu cheguei em 2009, eu nem jogava. O Aloysio estava lá em 2009. Eu tinha acabado de chegar, eu tinha um Palio prata. Pode perguntar. Galera, vocês que entrem no Instagram, lá no meu Instagram, e falam assim: é verdade a história do Aloysio e qual era o carro que o Dedé tinha em 2009? Todo mundo em Volta Redonda conhecia meu Palio prata. Eu cheguei no Vasco com meu Palio prata. E não tinha como, assim, era impossível eu ter 2 carros, porque nessa época eu recebia líquido no Vasco R$9 mil. R$9 mil. Então eu tinha que me sustentar aonde eu estava morando. Eu tinha que sustentar minha mãe, família, né? Minha família. Cuidar, mamãe e papai. Exatamente. Sempre, eu nunca deixei... Dar o maior apoio financeiro. Exatamente, eu ficava com menos para dar para eles uma vida legal. Correto. E os meus cuidados. Eu tinha também minhas coisas. Como é que eu ia ter dinheiro para ter 2 carros? E o que aconteceu? A gente saiu de um treino, fomos para um lugar chamado Oficina do Chopp. Chegamos na Oficina do Chopp, a gente brincando, conversando lá, o Luiz falou várias outras coisas. Cara, a única coisa que dessa resenha teve, uma aposta, eu não bebia nada. Eu não bebia cerveja nessa época. Uma aposta, ele falou assim: o jogador não vinga, aquele negócio. Tinha história que sim, se jogador beber, não joga. Aí ele falou assim: eu te dou R$100 se você tomar uma caneca de chopp. Aí eu falei assim: tá, R$100, me dá aí. Eu virei uma caneca de chopp e fui embora. Mas em relação a ter 2 carros, ele foi muito infeliz. Quando essa questão do carro, eu fui comprado por uma empresa chamada Ability, que antigamente podia fatiar o passe do jogador. A Ability me devia, pela compra, uma luva de R$50 mil. E, infelizmente, com os problemas que eles tinham, eles não conseguiram me pagar essa luva. E eu falei assim: cara, o que vocês podem fazer por mim? E eles tinham uma concessionária. Eles me deram em cima o valor, um carro de 40 mil, que era um Vectra. Eu peguei meu pai e vendi pro meu tio. Em momento algum eu cheguei em São Januário com 2 carros, com um carro diferente do outro. Normal, troca de carro. Esclarecida essa questão, agora vamos para 2011. Você foi campeão carioca com o time do Vasco em 2011. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Isso aí, campeão da Copa do Brasil em 2011 com o time do Vasco, e você arrebentou, né? Cara, foi um dos momentos mais especiais da minha carreira, assim. Depois eu tive a oportunidade de ser campeão mais 2 vezes pelo Cruzeiro, né? Uma eu não participei tanto, joguei uma partida, e outra eu participei total. Foi 2013, 14, né? Não, foi 17 contra o Flamengo, que eu não joguei. Joguei um jogo só contra a Chapecoense, e depois 18, que eu joguei também normal, igual eu joguei pelo Vasco. O de 2011 foi muito especial, porque foi meu primeiro título. Aliás, foi o último título nacional conquistado pelo Vasco até hoje. Foi em 2011. Nós estamos em 2025. 25, mas se Deus quiser, esse ano vem de novo. Isso aí, hein? Esse ano tá com jeito, não tá pintando, não? Não tá pintando? Tomara, o time tá pronto. Depois desse jogo com o Fluminense agora, esse jogo mais recente, essa vitória de 2-0, o Fernando Diniz acreditava que ia conseguir dar um jeito no time do Vasco, e parece que tá dando, né? Cara, o Vasco precisava de uma dupla de zaga de confiança, pro time que ataca não tenha receio de ficar voltando para marcar, com receio dos zagueiros falharem. Hoje em dia consolidou essa nova dupla de zagueiros. Estão jogando muito. É, né? O jeito do Diniz. Então, o Diniz fez o Vasco. Mas eu vou falar um negócio também. O Pedrinho também tá fazendo baita de um trabalho pelo Vasco. É assim, todo o trabalho leva tempo. A galera exige muito, né? Porque muito tempo de sofrimento do Vasco. Então quer o imediatismo. Mas o Pedrinho
ele ama aquilo ali. Eu trabalhei com o Pedrinho na despedida dele, cara, você viu a paixão do cara. Eu sabia que ele ia fazer as coisas corretas. Por falar em paixão, o Pedrinho é apaixonado pelo Vasco, né? Foi um grande jogador do Vasco e é apaixonado pelo Vasco. Como o Roberto Dinamite sempre foi também. O Roberto Dinamite era um cara de um super caráter, né? Sim. Foi ídolo do Vasco e apaixonado pelo Vasco. Você é vascaíno desde criança? Não. Você torcia pra que time quando Então, você era garoto? Quando eu era molequinho, eu era botafoguense, assim. Até meus 12 anos eu fui botafoguense, mas sem ser torcedor. Eu nunca fui fanático ao futebol. De questão de gostar de assistir, torcer, de vibrar. Não, você gostava de jogar, né? Gostava de jogar. Eu nunca fui vibrador do futebol, assim, o cara vibrante, quer dizer. Mas aí depois que eu comecei a jogar, eu fui, vivi minha fase no Voltaço, eu era Voltaço. Vivi minha fase no Vasco, eu era Vasco pra caramba. Depois virou Cruzeiro. Depois virei Cruzeiro e a minha história foi consolidada entre Vasco e Cruzeiro. Quer dizer, e hoje você é Voltaço, Vasco e Cruzeiro. Exatamente. Eu torço muito pela felicidade de todos esses clubes. Você conhece, hoje mais próximo do Vasco. Você conhece bem o Sérgio Luiz, que é meu companheiro de trabalho na rádio. Me deu muita moral. Sintonia do Vasco, te deu muita moral. E eu, inclusive, quando estou lembrando do Sérgio Luiz é vascaíno, apaixonado e tal. Sim. E eu brinco muito com ele que ele torce para 3 times, né? Ele torce pro Volta Redonda, ele torce pro Vasco e para qualquer um que jogar contra o Flamengo. Pô, mas o Sérgio é um cara que admira muito o seu trabalho e lembrando do Sérgio e lembrando do meu programa, você não deve lembrar, mas uma vez você me mandou uma camisa do Vasco. Eu lembro, você lembra? Dário de Paula, só vozinha falando, Dário de Paula, esquece. Pois é. Não, eu sou um cara que valorizo muito a minha raiz aqui em Volta Redonda, em todos os sentidos, todas as questões. Então tudo que foi da minha infância, onde que eu via notícias, independente do que foi, pra mim foi muito importante. E agora vamos àquele momento inesquecível. 2011, o Vasco campeão da Copa do Brasil e você arrebentou. Cara, foi um dos momentos mais incríveis mesmo na minha carreira, assim. Um jogo emblemático contra o Curitiba, né? E desse jogo contra o Curitiba, eu saí com amnésia do jogo. De tão acelerado que ficou. E eu fiquei sem lembrar do jogo. Alguns lances lembrava, fiquei sem lembrar do jogo. Amnésia total. E quando eu assisti no tablet, eu ficava nervoso. Foi uma dedicação incrível, Foi muito intenso o jogo. A gente começou arrebentando com um gol. E a gente já tinha um gol em casa, né? Que a gente já feito em São Januário. Então pra gente o jogo falou assim, opa, agora tá tranquilo, vamos administrar. O Curitiba já lançou 2 gols na gente. Fizemos mais um. Quando fizemos mais um, a gente falou, nossa, os caras precisam fazer mais 2. Os caras acertaram. Foi até meu companheiro no Cruzeiro, o William Faria, acertou um chute na gaveta. E ficou aquela pressão. Se os caras fizessem, eles seriam campeões. E a gente não podia abrir. Nós tivemos que resistir. Então o jogo foi muito intenso. Aquele medo, né? Aquele receio de fazer o mal pela torcida. Pô, tava lotado lá, Curitiba, a torcida, desde quando a gente saiu de São Januário. Pegamos o aeroporto, aquela festa. E a torcida do Vasco é muito fanática, ela apoia muito o time, né? Cara, a torcida do Vasco tá, pra mim, entre o top 3 de melhores torcidas do mundo. Vou te falar, assim, que eu não conheço torcida mundial, não, mas que eu conheço tá entre os top 3 aí. Torcida muito Vasco, apaixonada, torcida muito vibrante. Loucura quando você faz gol e a torcida... É loucura. A torcida, quando é apaixonada por você, te levanta como a torcida um rei. Teve muita influência também no seu desempenho no Vasco, porque você entrava em campo, o seu nome era gritado. Ovacionado. Ovacionado. E graças a Deus, assim, foi muito bom o respeito que o torcedor teve comigo no Vasco, porque elevou minha carreira, né? A torcida do Vasco chegou a pegar o WhatsApp do Mano Menezes, mandando mensagem pro Mano Menezes, falar, convoca o Dedé. Convoca o Dedé. O Mano Menezes deu uma entrevista falando que, cara, os caras acharam meu WhatsApp, minhas redes sociais, WhatsApp de familiares, os caras perturbavam ele pra ele me enxergar. Mas independente disso, você estava arrebentando, tinha todo o direito e toda a possibilidade de ser convocado, né, Dedé? Tava bem, tava vivendo um grande momento. 2011 foi um dos marcos da minha
da minha carreira, onde que tudo deu certo, assim, pouquíssimas falhas, nenhuma falha comprometedora. Foi um ano muito importante da minha carreira, assim. Eu acho que o 2011 foi o maior momento da minha carreira. E depois, cara, aí você viveu grandes momentos no Cruzeiro também. Tive. Foi campeão brasileiro, né? Isso, assim, falar em questão de carreira, o Cruzeiro foi melhor em relação pra mim. Agora, de trajetória até no Vasco, não esquece. Até porque você no Cruzeiro, você já chegou consagrado. Consagrado, né? Foi até mais fácil. E outra, no Cruzeiro, tipo, o Cruzeiro chegou com um tanque de guerra de time, cara. Era um time fenomenal. Timaço, né? Não, no Vasco a gente foi bicampeão brasileiro, exatamente, né, no Vasco a gente, o Diego Souza não tava legal, arrebentou no Vasco, não tava legal no Atlético Mineiro, mas era Diego Souza. Alexandro também não tava voando no melhor momento no Inter, mas era Alexandro. E o Éder Luiz já tava bem mais solto no time. Aí o Fagner também veio do Corinthians, jogou 2009, voltou a pegar a seleção. Então o nosso time foi um time que cresceu durante o ano. Aí viu, o Felipe foi muito importante pra gente também. Depois chegou o Juninho. Mas foi o Felipe, né? A gente juntou um time muito forte, um elenco muito... A gente foi vice-campeão brasileiro. Perdemos por 2 pontos pro Corinthians. Então a gente poderia ter ganhado 2 títulos importantíssimos em 2011. Sem dúvida, porque, né? tipo, vice-campeão do brasileiro, pra quem não torce, acha que é balela. Só no Brasil que vice não serve. Não serve. Não é? O mundo inteiro... E você sabe uma conclusão que a gente tira, Dedé? Essa história do vice. O terceiro colocado é medalha de bronze, ele vibra muito mais do que a medalha de prata, que é vice, porque medalha de bronze, a medalha de bronze você disputa e conquista. E a medalha de prata você conquista, mas perdeu, não é verdade? Exatamente. É isso aí. Você perde, então derrota é ruim, mas é um posicionamento... Pois é, mas ser o vice-campeão brasileiro, você tem que comemorar, cara. Comemoramos. Comemorando, ainda mais quando é em pontos corridos. Porque você não tem uma final, você não perdeu um jogo. Você perdeu um detalhe do campeonato. Ao longo do campeonato você conquistou o vice. Exatamente, a gente conquistou o vice. E, cara, a gente já tinha sido campeão da Copa do Brasil. Então, você campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro, você já tá relaxado, você já sabe que já vai estar na Libertadores, você já tem o dinheiro da conquista já no bolso. Já tem o prêmio, Só que quando a gente falou, gente, tá dando, a gente tá chegando. Então foi a última rodada que a gente não conquistou, né? Mas foi bom pra caramba 2011, assim, pra gente. Em relação ao Cruzeiro que eu tô falando, o Cruzeiro onde que eu tive maior conquista de título, né? Eu ganhei 7 títulos no Cruzeiro. Então, assim, em relação à carreira... E ganhar títulos no Cruzeiro foi mais. Mas em questão de importância, o Vasco fez o meu nome, né? O Vasco que fez o meu nome. Você se consagrou com o empenho e a dedicação no Vasco. Isso. E comemorou no Cruzeiro. Exatamente. Eu já tava descendo a ladeira, subi pelo Vasco, né? Subiu pelo Vasco. Bom, para finalizar, aí você encerrou a carreira tem que 2 anos? Tem 2 anos. 2 anos. 2 anos, 2 para 3. Né? Final de 2022, assim. Final de 2022. Anunciado em 2023. Aí você encerrou a carreira. A minha avó dizia, derrota a gente não comenta. Mas você teve problema da contusão, que foi sério, né? Mas não foi mal pra mim, não. Eu acho que fez parte da minha carreira. Foi meu destino. É o destino, né? Exatamente. Chegar onde eu cheguei já valeu muito a pena. Eu não sou triste por tudo que eu passei. Hoje eu vivo com as consequências da minha lesão, mas só que essa cicatriz aqui, quando eu olho, são cada lembrança importante da minha vida no futebol. O Cruzeiro foi muito importante pra mim. O Cruzeiro, por exemplo, a minha maior cicatriz foi o nascimento do meu filho. E eu tava vivendo um momento. Depois eu voltei e ainda fui campeão da Copa do Brasil em 2018. Então, eu não tenho nada de mal da minha carreira, não. A consequência da minha lesão foi por questão da minha força. Foi porque não foi trombada, ninguém me machucou. Foi questão de corrida dentro de campo, então foi da minha força. E se não fosse a minha força?
eu não teria lesão, mas também não seria quem eu fui, entendeu? Então foi a consequência do futebol que foi a minha lesão. Estava escrito. Tava E escrito. a sua carreira é uma carreira vitoriosa, admirável. Aí, de repente, você teve que encerrar a carreira. Você está com 37 anos. 37. E você citou alguém aí que está jogando até hoje. O Felipe Melo, por exemplo, terminou a carreira agora há pouco. Terminou agora há pouco, foi aliás, até os 41, eu acho. Aliás, é um bom comentarista também, né? Fenômeno. Tem muita experiência, né? Cara, vou te falar, o Felipe Melo, ele surpreendeu o Brasil inteiro, comentarista. Todo mundo achou que o Felipe Melo seria um cara que de pavio curto também comentando. Só que o Felipe Melo, cara... ele é muito inteligente. Exatamente, cara. é um cara fora da curva da inteligência. Um cara estudioso, um cara... E ele é pitbull desde garoto, né? Cara, o Felipe Melo... Jogando, né? Na minha vida, na minha carreira, até chegar ao profissional, o Coelho, o pai dele, me ajudou pra caramba. O Felipe Melo, indiretamente, foi um cara muito importante na minha carreira. Ele me dava as melhores chuteiras pra eu jogar. Esse jogo que eu joguei sem chuteira, foi aí que o Coelho começou a me dar. O Felipe Melo jogava já fora, jogava no Grêmio, e ele me dava uma chuteira chamada Morelia. É a melhor chuteira, todo mundo considera a melhor chuteira. E eu já no Volta Redonda, eu treinava com essa chuteira. Então eu sempre, depois que eu tive essa ajuda do Coelho, sempre joguei com chuteira de alta performance, porque ele me ajudou muito. É isso aí. Olha, agora é pagode. Como é que é essa história, Dedé? Cara, eu sempre... o ex-jogador, o ex-zagueiro, o grande mito da torcida do Vasco da Gama, vai virar mito também no pagode? Não? Como é que é cara, a história? Eu tenho um projeto. Na verdade, o projeto do É Pagode é um projeto onde que eu tento usar da minha imagem externa, né? As pessoas, graças a Deus, nacionalmente me conhecem mais do que a galera daqui. E o futebol é bem mais fácil, teoricamente, do que o pagode. Eu acho que o pagode tem muito mais concorrência em relação a crescimento. Tudo é muito difícil. É muito difícil. Então eu tento usar da minha... fazer igual o Júnior Baiano fez. Usar da minha imagem, ter vitrine, pra galera daqui. Então eu faço de tudo pra que essa galera cresça. E isso foi criando um projeto. E não foi de propósito. A gente gravou um audiovisual, eu dei um audiovisual pra galera, onde que eu corri muito atrás pra ajudar e tal. Eles gravaram um audiovisual, só que foi muito legal, assim, a estrutura que a gente fez, o formato que a gente fez. E o público de Volta Redonda que pediu pra fazer de novo. Aí fiz mais um, foi pedindo pra fazer de novo, aí o negócio cresceu. Então criou esse projeto, o É Pagode, onde que eu tenho o meu sócio Schuster, e a Patrícia, minha esposa, também é sócia. E a gente tá fazendo aí uns eventos, uns shows legais, um projeto muito legal, a galera adora, curte bastante. E tomara que, da mesma forma que eu saí do futebol, a gente consiga colocar um menino desses aí que estão tocando no É Pagode, pelo menos um, no sucesso, dos maiores palcos aí do Brasil. A sorte é parceira da competência. Com certeza. Não é verdade? Então, eles tiveram a sorte de você se encantar com o projeto, a Patrícia, sua mulher, participando também. E como é que a gente faz para contratar esse grupo? Então, o que acontece? A galera, eles trabalham individualmente, né? Eles trabalham individualmente. Quem quiser contratar, eu acho que entra no perfil de cada um. O É Pagode é uma parada que junta todos os cantores de Volta Redonda e faz um evento grande, para que isso se torne uma vitrine. Contratar, a gente fez até uma festa de 35 anos da Unimed. Contratar o É Pagode, entrar no Instagram do É Pagode lá, entrar em contato com o Schuster também, que é o nosso... Tem um telefone dele lá. No Instagram. As empresas quiser fazer aniversário de comemoração, festa de final do ano, um negócio maior. Tá chegando a época, né? Tá chegando a época. Maior entrar em contato com... No Instagram e o Pagode. telefone do Schuster. É só pegar @é pagode. No meu também, ou da Patrícia também, a gente responde. Dedé? Dedé Vital 26. Dedé Vital 26. Isso. Da Patrícia by Pat Gonçalves. E o do Schuster, ele controla... Pagode com 2 Os. É Pagode. Aí é só entrar em contato que a gente faz a festa. Olha aqui, ó. Foi um papo muito legal mesmo, viu? Quando a gente criou o podcast,
e decidiu que ia ser papo legal, a gente imaginava que pudesse bater papo com as pessoas do jeito que nós batemos esse papo. Ah, que bom, cara. Você, ídolo da torcida do Vasco, e eu, entrevistador e admirador do seu trabalho. Você é gigante também, Dário, de Volta Redonda. É um prazer estar aqui falando com você. Você é um cara que a gente de fora só escuta sua voz, né? Exatamente. Desde pequeno, muitas das vezes já te conhecia, mas muitas das vezes as pessoas nem te conhecem, mas já tem um carisma por causa da sua voz mansa, bem mansa, né? Dando notícia. Então, eu tô tendo o maior prazer e privilégio de estar aqui com você. Você tá com 37 anos, né? O programa Dário de Paula tem 35 anos no ar em Volta Redonda. É isso aí. Você cresceu com isso, Eu cresci com isso totalmente. Coisa prazerosa. Dedé, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Pelo papo, foi muito legal. E aí, gente, foi mais um papo legal, não foi? Top! Mais uma vez eu quero agradecer ao Centro Universitário de Volta Redonda. Esse é um estúdio de podcast, um dos melhores do Brasil, e o Papo Legal vai chegar ao nível desse estúdio aqui, nesse projeto de extensão universitária da Escola de Comunicação Unifoa. Um abraço. Papo Legal é Dário de Paula.